A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Nasson. Eu quero fazer uma reflexão sobre medo e coragem. E a base aqui é aquele texto em que Jesus andou sobre as águas e os discípulos ficaram com medo. Olha só, está escrito em Marcos capítulo 6, de verso 45 a 51. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu ao barco para estar com eles, e o vento cessou, e eles ficaram atônitos. Olha que coisa interessante esse texto, porque ele vai falar de medo. Os discípulos, eles entraram no barco, Jesus disse, olha, vai para o outro lado que eu já vou. Como é que ele vai, eu não sei. Mas ele despediu as multidões, depois foi orar, e depois procurou os discípulos, e eles estavam no meio do mar, enfrentando dificuldades. O mar, a Bíblia diz aqui que era contrário, a água era contrária, os ventos eram contrários. E eles estavam em certa dificuldade. E Jesus veio andando sobre as águas. E eles gritaram de medo. Sabe, gente, eu fico pensando uma coisa aqui nesse texto, e eu fico muito consolado com um fato. O medo. Sabe por quê, gente? O medo é algo essencialmente humano. Ter medo é humano, ninguém precisa ter vergonha de ter medo. Até porque a verdadeira coragem, ela só é encontrada depois que nós superamos o medo. Então, eu fico pensando que esses homens, 12 homens, homens que eram trabalhadores do mar, homens rudes, que estavam acostumados àquele cenário, e mais ainda, homens que estavam vivendo e convivendo com Jesus, diretamente com Jesus, aprendendo com ele. Olha que privilégio poder estudar diretamente com Jesus. E esses homens, então, quando viram alguém, um vulto, andando sobre as águas, eles ficavam apavorados, eles gritaram de medo. Aí eu fico pensando, homens rudes, homens rígidos, homens corajosos, homens que estavam com Jesus e ficaram com medo. Então eu fico pensando que quando eu tenho medo, esse texto me deixa muito confortável, porque isso me consola. Se eles que eram homens experimentados no mar, estavam tão próximos de Jesus, tiveram medo, e eu então? E você então? E quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes nós somos angustiados pelo medo, pela incerteza do amanhã, pelo desemprego, por aquela crise, por aquela pessoa que nos ameaçou, por aquela pessoa que pode falar mal de nós. São tantas circunstâncias na vida que nos faz ter medo. Então, gente, medo é humano. Não tenha vergonha de ter medo. Agora, a gente precisa superar o medo. A gente precisa partir para cima. Então, olha só, que os discípulos aqui, no meio daquela água, não tinham recurso, eles gritaram. Mas eu fico pensando, gente, o que é que esses homens gritaram? Pensa aqui uma coisa, quando a gente era menino, criança, que ele se vê num aperto muito grande, o que é que a criança grita quando ela está com medo? Ela grita pai, ou ela grita mãe. Como meu pai morreu muito cedo, não é? Eu gritava mãe. Na hora do aperto eu gritava mãe, não é? Então, o que é que os discípulos gritaram? Eles gritaram o quê? Com certeza, eles gritaram pelo seu mestre, pelo seu salvador, que era Jesus Cristo. Eles gritaram, ou seja, levantaram a voz, sabe, para pedir socorro. Então, querido, quando nós estivermos com medo, quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos aflitos, no sentido oprimidos e sem uma saída, que o medo vier sobre nós, grite por Jesus, clame por Deus, chame pelo Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está acima dos montes, acima das nuvens, que cavalga sobre os querubins, aquele sobre cujas asas nós estamos seguros, aquele que é o pastor que está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Então grite por Jesus. Não tenha medo de ter medo. E não tenha vergonha de ter medo.
Nós podemos ter medo sim, mas nós não podemos ficar acuados, reféns do medo. Nós precisamos fazer alguma coisa para vencer o medo, para superar o medo. Todas as pessoas que encontraram coragem, que encontraram ousadia, que se tornaram vencedores, mesmo diante das maiores adversidades, são pessoas que fizeram alguma coisa diante do medo. Eles não se acuaram diante do medo, fizeram algo. E olha só, que esses homens gritaram, ou seja, pediram socorro a quem podia socorrê-los. Quem pode nos socorrer? O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. Quem? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu querido, quando você estiver com medo, quando alguma coisa nos assombrar, chame ao seu Pai, chame o seu Deus, chame o seu Salvador, chame por Jesus Cristo e certamente Ele virá. Olha só que o texto bíblico diz que Jesus disse, olha, não tenho medo, eu estou aqui, sou eu. Não tenho medo, sou eu. Então, Ele vai dizer para você, não tenha medo, eu estou aqui. Não é assim? Às vezes, quando a gente estava com medo de noite, do escuro, a gente gritava, mãe, ela falava, eu estou aqui. E esse eu estou aqui da mãe, do pai, puxa, traz tanto consolo e conforto à criança, que eu fico pensando que naquela hora que Jesus falou com eles, não tem mais, sou eu. Olha o descanso, olha o refrigério. Havia um problema lá, porque as águas eram contrárias, mas a Bíblia diz que naquele momento o mar serenou, porque Jesus disse, sou eu estou aqui, eu estou com você. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido, no momento da angústia, da dor, não tenha vergonha de ter medo, mas chame Jesus Cristo, peça socorro a Ele em oração, e Jesus vai dizer para você, não tenha medo, sou eu estou aqui. E quando Jesus está conosco, a nossa vida é endireitada porque nos arrependemos dos nossos pecados e Ele nos perdoa e Ele faz de nós a cada dia uma pessoa melhor. Jesus fará de nós pessoas melhores, para a sua família ser uma família melhor, para o nosso lugar que nós moramos ser um lugar melhor. Enfim, para nós fazermos desse mundo em que vivemos um lugar melhor. Querido, que Jesus te abençoe. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe agora essa pessoa que assiste a esse vídeo. Ó Deus, ajuda-o a superar os seus medos, os seus conflitos, as suas dificuldades. Meu Deus, revele-se a ele, para que ele saiba que o Senhor está com ele. Dá a ele, ó Deus amado, o poder para encontrar coragem, superando o medo. Assim, ó Deus, eu abençoe essa pessoa, para que os seus pecados sejam perdoados, ó Deus, ele seja santo e viva cada dia uma vida melhor na presença do Senhor, fazendo da sua família, da sua vida, da sua casa, um lugar melhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.